Senhor. Deus, muito obrigada, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor, pela tua fidelidade conosco, nós te louvamos, Senhor, e pedimos ao Senhor que o Senhor nos leve a, ó Deus, a entender a tua palavra, que o Senhor abra a nossa mente, Senhor, e que a gente possa caminhar sobre a tua palavra nesse dia, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, meninas. Hoje Salmo 26, né? Então, ontem vocês leram 25. Salmo 26 são só 12 versículos, né? Eu vou ler. Bom dia, Pri. A Pri está aí também. A Pri não pode deixar de estar. Salmo 26, gente, fala assim: Faze-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Tenho vacilar. Sonda-me, Senhor, e prova-me. Examina o meu coração e a minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim e continuamente sigo a tua verdade. Não me associo com homens falsos, nem ando com hipócritas. Detesto o ajuntamento de malfeitores e não me assento com os ímpios. Lava-me as mãos na inocência lavo as mãos na inocência e do teu altar, Senhor, me aproximo, cantando hinos de gratidão e falando de todas as tuas maravilhas. Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Não me deis o destino dos pecadores, nem o fim dos assassinos. Nas suas mãos executam planos perversos, praticam suborno abertamente. Mas eu vivo com integridade. Livra-me e tem misericórdia de mim. Os meus pés estão firmes na retidão. Na grande assembleia bendirei o Senhor. Esse salmo aqui é um salmo pequeno, mas é um salmo que Davi fala de integridade, né? Se a gente for dar um título aqui, parece que Davi está assim, clamando a Deus por essa integridade. E Deus, assim, o quanto que Davi assim, recorre a Deus aqui por justiça, né? Aqui, pelo que a gente vê, parece que Davi está sofrendo alguma injustiça, né? Um julgamento, né? Pessoas julgando ele por algo que ele não cometeu. E por isso Davi fala dessa forma, assim, né, de lavar as mãos na inocência, né, de Deus provar, de Deus sondar o coração dele, porque ele era íntegro diante de Deus, né? E meninas, assim, para nós, né, a integridade é assim, sem falsidade, sabe? Sem ser desonesto, né? Bom dia, Fabrícia, que entrou aí. Bom dia, Fabrícia. É, assim, Davi não era sem pecado, né? Davi pecava, Davi errava. Mas aqui a integridade dele, que ele recorre a Deus, era isso, assim, de ser sincero, sabe? Diante de Deus, de não ter máscara diante de Deus. E isso para nós fala, assim, da nossa condição, né? Nós sabemos que a única maneira de nós estarmos com o nosso coração limpo, de nós sermos transformados, é pelo poder do Espírito Santo de Deus, né? Que habita em nós, que faz essa obra. Hoje, um dia, o Espírito Santo faz essa obra em nós, né? Nós não somos perfeitos. A integridade aqui que Davi fica recorrendo aqui diante de Deus não é dele ser perfeito, né? Fala aqui de uma santidade, mas não é uma santidade de nunca errar, mas é uma santidade de se consagrar, né? De se voltar para Deus, de se aproximar de Deus, né? E aí por isso que ele recolhe, ó, sou mentiroso, né? Quando eu peco, eu confesso. Quando eu erro, eu reconheço, né? E aí por isso ele fala assim, né, eu tenho um coração íntegro diante do Senhor, o meu coração é inteiro. Eu não tenho um coração pela metade nas mãos de Deus, né? Mas um coração assim que demonstra mesmo o quanto deseja Deus e o quanto deseja essa transformação de Deus. E assim a gente precisa agir, né? E aí, Davi, assim, nesse salmo, alguns estudiosos acreditam que foi quando começaram a acusar Davi de usurpar o trono de Saul. E Saul estava perseguindo Davi. Por isso que Davi fala que, assim, que ele usa aqui os versículos, eu não me associo com homens falsos, eu não ando com hipócritas, né? Com aqueles que Davi está recorrendo, assim, a uma justiça por ter
por saber que o Senhor iria julgá-lo, mas assim que ele não tinha usurpado o trono, ele agora não estava no trono ali, porque ele tinha sido mentiroso com Davi, porque ele traiu Saul, né? Porque ele assim tinha conquistado um reinado através de aliança corrupta, por ser invejoso, por ter sido infiel, por ter mentido para Saul. Não, Davi conquista o trono, ele agora era rei, porque Deus havia colocado ele, né? Deus havia chamado, Deus havia ungido Davi, né? Mas Saul persegue, né? Persegue Davi, e aí ele recorre a Deus, Deus me faz justiça, sabe? E quantas vezes na nossa vida a gente sabe que Deus tem nos chamado, Deus tem nos colocado no lugar, Deus tem nos posicionado, e vem alguém e mente e começa a falar sobre você, falando que você está sendo falso, né? Que você fez uma aliança, que você caluniou, que você está manipulando, né? Para estar naquele ambiente, para estar naquele lugar, para estar naquela posição. E você pode recorrer diante de Deus e falar: Senhor, tu sabes que não é assim. E é isso, são essas palavras de Davi aqui. E o interessante é que assim, Davi fala que sonda-me, Senhor, prova-me, examina o meu coração e a minha mente, né? Então, assim, olha as três coisas que ele fala aqui: Senhor, me sonda, quer dizer, vai lá, vasculha, olha tudo, examina, vê o que é bom, o que não é, né? E ele fala: prova-me também, né? Me prova, para ver se eu não vou passar nessa prova, se eu não vou, né, ser aprovado nisso. Então, assim, prova e examina o meu coração e a minha mente também, porque a gente sabe que o coração é enganoso, porque o coração ele é envolvido com os sentimentos, né? O nosso coração, a gente sempre diz isso, né? O coração é de uma forma e a mente é mais racional, né? A mente é mais técnica, vamos dizer assim, em verificar uma coisa, né? Quando a gente está com sentimento, quando a gente está com uma vontade, a mente da gente é mais técnica do que o coração. O coração ele é mais maleável, ele é mais mole, né? O coração ele se envolve ali com os sentimentos naquilo que a gente está querendo decidir, né? Mas Davi fala que Senhor pode sondar e examinar o meu coração e a minha mente, e tu vai achar sentimentos bons, sentimentos puros, né? E é isso que Deus quer tratar com a gente, né? É dessa forma que a gente quer se aproximar do Senhor, porque Ele fala aqui que ele lavou as mãos na inocência, e é dessa forma que Ele se aproxima de Deus. E para nós, né, como que a gente lava as nossas mãos na inocência? É nessa transformação que o Espírito Santo vai fazendo em nós, né? Nessa purificação do Espírito no nosso coração. A gente sabe que a gente só se torna inocente pelo sangue do Cordeiro, né? Por confiar no Senhor, não é as nossas obras, né? Não é que Davi está aqui recorrendo ao que ele fez, mas assim, Davi confia no Senhor. E assim como nós confiamos no Senhor, de que o Senhor tem lavado a nossa vida, tem limpado a nossa vida. Não significa que a gente nunca vai pecar mais, que a gente não vai errar, mas é isso, o pecado não é um hábito na nossa vida, né? A gente já sempre fala sobre isso, o pecado é um deslize para nós, vamos dizer, um tropeço que acontece, mas a gente se recupera e nós somos tornados inocentes, limpos de novo na presença de Deus, quando a gente recorre a Deus. E Davi fala isso: olha, eu lavo as minhas mãos na inocência para me aproximar do Senhor. E é dessa forma que a gente se aproxima de Deus, quando a gente tem o coração limpo, purificado, de má consciência, né? Ter sido realmente lavado e não ser fingido. E até parece que a gente poderia fingir diante de Deus, né? Não tem como fingir, não tem como esconder de Deus, né? Eu já falei isso aqui para vocês, né? Que eu, assim, há muito tempo atrás eu aprendi isso. Nunca mais eu me esqueci sobre a sinceridade, né? Que quando os mercadores antigos né? Isso é o que se conta, né? Muito antigamente, quando os mercadores iam é, negociar, né, estatuetas, negociar imagens, né, povos antigos, né, quando eles faziam imagens, faziam esculturas, né, para vender, e eles assim
às vezes aparecia um monte de rachadinhos, né, naquelas esculturas, naquelas imagens, e eles pegavam cera, cobriam com cera aqueles buraquinhos que tinha ficado com defeito, pintava de novo e tentavam vender, passar aquela peça para frente, né? Não estava perfeita, né, mas eles faziam isso. E disso vem a palavra sinceridade, de sem cera, porque quando os negociantes, os mais experientes, que pegavam uma peça, eles colocavam contra a luz, né, para verificar se apareciam, né, certos buraquinhos, se aparecer ali aqueles lugares onde eles tinham enchido com cera, geralmente contra a luz iria aparecer, né? E, e aí eles falavam, olha, tem que ser sem cera, com cera, não com cera, né? Algo que fosse vendido por um valor grande, né? Uma imagem, uma estátua de alguém, até dos deuses, as figuras deles, tinha que ser sem cera. E disso, sinceridade, sem cera, sem maquiagem. E é isso, meninas, que eu queria colocar para a gente, assim, chamando a atenção desse salmo aqui, que fala de integridade, era maquiagem diante do Senhor, sabe? Isso também é disso que Davi está falando aqui, de integridade, sem necessidade de encobrir alguma coisa. E sincero não é só assim, pronto, falei. Né? Hoje em dia a gente acabou, pronto, falei, sou sincera e eu preciso falar. Não, não é no sentido de ser grosseiro, de ofender as pessoas, né? Mas ser sincero nas suas intenções, né? Quantas vezes a gente é até sincero nas palavras, a gente fala o que tem que falar, né? Explica o que tem que explicar, mas na verdade as intenções do coração não estão sendo sinceras, né? Quantas vezes a gente a nossa maquiagem daquilo que a gente aparenta, né? A gente está aparentando uma coisa, aparentando ser uma pessoa muito simpática, muito boazinha, ou uma pessoa que aceita tudo, mas no fundo, no nosso coração, a gente, na verdade, está rejeitando aquilo. Às vezes as pessoas, a gente finge ser simpático, né? A gente finge ser simpático, ou a gente, assim, muitas vezes a gente está até na casa de Deus e dali, no momento de adoração, a gente, na verdade, não está com o coração ali, né? Mas a gente está demonstrando uma aparência, né? E o Senhor sonda o nosso coração, o Senhor conhece o nosso coração. Agora, sim, muitas das vezes a gente pode acontecer disso e a gente se arrepender, Senhor, me perdoa, eu não fui sincera nessa hora. E Deus conhece o nosso coração, Ele vai, né, nos examinar e Ele vai nos perdoar. Mas a gente viver uma vida sem sinceridade, isso que é o problema, né? Quando a gente vive uma vida que é só aparência, né? É da boca para fora o que a gente fala, ou quando a gente está num ambiente, a gente quer demonstrar uma coisa que a gente não é, sabe? E o Senhor, Ele nos sonda e Ele nos vê. Quando a gente continua numa vida assim, vai ter um momento que a gente vai acabar sendo desmascarado, que Deus vai nos examinar, vai nos colocar ali contra a luz e vai ver que está cheio de buracos, cheio de lugares, cheio de brechas na nossa vida e que a gente só tapou com cera, a gente só maquiou, né? Imagina a gente agora acordou de manhã, tá todo mundo, né, cheio de olheira, né? As rugas aparecendo e a gente vai se maquiar, vamos dizer, assim, a gente vai sair, a gente passa uma maquiagemzinha, mas assim isso da nossa aparência física aqui, né? Claro, não estou falando contra a maquiagem, mas assim, a gente não viver dessa forma com as outras pessoas, sabe? Que a gente tenha um coração realmente puro, um coração que seja transparente, sabe? Que seja aquilo que está acontecendo conosco, aquilo que nós estamos vivendo, seja isso que a gente demonstra, né, para as pessoas. Isso é muito importante. E principalmente assim em relação à influência com outras pessoas, assim, aquilo que a gente faz, as pessoas vão observar. Muitas vezes a gente pensa que não, mas as pessoas vão tentar copiar aquilo que você faz. E se você faz alguma coisa boa, se você faz algo de importante, de relevante para a vida das pessoas, as pessoas vão se tornar, elas vão sempre olhar
Imagine você aqui, né, o exemplo da Fabi aqui como uma líder de célula, né, é, a maneira como ela se comporta, a maneira como ela trata as pessoas vão observar e elas também vão querer fazer igual. Né? Eu tenho certeza aí que a Belle, a Gavi, né, que estão aí na célula, né, com certeza olham para Fabi, olham, poxa, é uma líder, eu quero um comportamento duplo, né? Não, a Fabi, quando está com alguém, assim, quando ela está do lado do pastor Evander, ela trata a gente de uma forma, mas quando ela não está, ela fala de uma outra forma. Então, gente, assim, a gente é o tempo todo observado pelas pessoas, né? E assim, uma hora Deus nos desmascara. Então, a gente precisa ser sincero, sincera mesmo diante de Deus. E quando a gente errar, quando a gente, né, acabar cometendo algum deslize, que a gente se arrependa, que a gente reconheça, né? E assim, isso é todo dia, é um exercício diário, né? Todos os dias a gente precisa pedir ao Senhor que nos ajude nisso. E Davi fica assim, ele vai falando essas coisas e ele fala assim, Senhor, eu amo o lugar da tua habitação, a tua casa, né? Eu amo ali onde o Senhor se manifesta, né? E a gente não está falando só da igreja, aqui sim a gente pode falar com certeza da igreja, mas assim, o lugar onde Deus habita, amar estar na presença de Deus, amar se aproximar de Deus, sabe? Para conhecer o Senhor e ser mais parecido com Ele. Isso é que vai trazer integridade para a nossa vida, sabe? Quando a gente pede ao Senhor, Senhor, eu quero pensar como o Senhor pensa, amar como o Senhor ama, né? Falar como o Senhor fala. É difícil, é uma luta de todos os dias, mas assim, Deus vai transformando o nosso coração e aperfeiçoando o nosso caráter. E o Senhor é poderoso para isso. E Davi recorre falando, Deus, eu não me sento com os escarnecedores, com essas pessoas que zombam, né? Eu odeio, né? E, gente, é impossível, né? Quase a gente não se sentar, de repente, num ambiente de trabalho, às vezes num ambiente mesmo da família. Você tem pessoas que escarnecem de Deus, e não significa aqui que você não vai nunca ter relacionamento com essas pessoas. Às vezes é necessário para você dar testemunho, né? Você tem que conviver. Imagina aí, às vezes, na escola, as meninas aí na escola ou no trabalho, tem alguém que você sabe que essa pessoa é falsa, que a pessoa às vezes tem uma índole, né, duvidosa, e às vezes você precisa conviver com ela, mas você não vai absorver o comportamento dela. Eu vejo assim, Davi fala que eu não me assento, eu não paro para observar e eu não paro para deixar ser influenciado pelo que essa pessoa faz. Como a gente está falando aqui de influência, deu o exemplo aqui da Fabi como uma influência boa, né? A gente quer imitar, a gente não, Davi aqui fala de não desejar imitar a conduta, né? Imitar aí o comportamento dessas pessoas que não temem ao Senhor e que são falsos, são mentirosos, são enganadores, são caluniadores, pessoas invejosas, pessoas corruptas, né? Que a corrupção não está só no dinheiro. A gente, quando pensa em corrupção, a gente logo pensa no dinheiro, mas assim, corrupção do seu interior, sabe? Corrupção do seu caráter, né? E Davi fala com isso diante de Deus. Ele fala assim: eu amo me aproximar do Senhor. E é do Senhor é que eu lavo as minhas mãos na inocência para me aproximar de Deus. Então é um salmo assim, onde ele está pedindo, Deus, eu vivo com integridade e assim, eu quero que os meus pés me levem sempre no caminho de retidão na tua presença. E todos os dias me aperfeiçoa. É isso que a gente precisa. Como que a gente luta com a gente mesmo? Porque tem situações da nossa vida em que a gente acaba né, tem momentos em que a gente, eu vou ter que disfarçar aqui, vou ter que fingir isso aqui. Todos os dias a gente não é assim. A gente tem que ficar lutando contra a gente mesmo, não, para ser íntegro, para ser verdadeiro. Olha, eu não vou mentir nisso, sabe? Não vou enganar nisso, né? Não vou fingir que estou gostando. E, como eu falei, gente, não é a gente ser grosseiro com as pessoas, não é a gente não ser inconveniente, né? Mas, assim, da gente ser sincero, sabe? Principalmente diante de Deus. Deus me ajuda aqui nessa situação, porque eu não quero mentir.
né? Eu não quero enganar, eu não quero ser falso, eu não quero, né, ser uma pessoa que destrói com o meu caráter, com o meu comportamento, mas eu quero ser uma pessoa íntegra, né, diante de Deus. E assim, Davi fala assim, é, não colhe a minha vida com os pecadores, Deus, né? Ele não me associo, eu esqueci qual versículo aqui que ele fala. No 9, não me deis o destino dos pecadores, nem o fim dos assassinos. É, isso me lembra, assim, da parábola do joio e do trigo, quando no final de todas as coisas, Deus vai recolher o trigo num celeiro, né? E o joio ele vai ser queimado. Então, às vezes, não tem como separar agora o joio do trigo, né? Você está vivendo, convivendo com pessoas, não tem como você separar agora, porque senão pode, de repente, arrancar o trigo, quer dizer, arrancar coisas boas da tua vida, tirar da tua vida, e não ter como distinguir, né, o que está sendo bom, o que está sendo errado. Mas o Senhor é que sonda o coração. E no final de todas as coisas, o Senhor sabe, o Senhor vai separar o joio do trigo. O trigo vai para o celeiro e o joio vai ser queimado. E Davi pede, é como se ele estivesse falando sobre isso aqui, porque ele fala, não colhe a minha vida, né? Quando tu for colher, não pega a minha vida e ajunta com os pecadores, porque eu tenho andado em integridade na tua presença, mas me recolhe diante do Senhor, né? E é isso que a gente tem que falar com o Senhor todos os dias. Deus, me examina, me sonda, me prova e me recolhe junto com aqueles que são os teus filhos, né? Com humildade, né? Com mansidão diante do Senhor, mas recorrendo a esse tipo de integridade. Amém, meninas? Vocês querem falar alguma coisa? Amém, Rosane, que bênção. Enquanto você falava, eu pensei assim, como você falou, da integridade diante do Senhor. Às vezes a gente assim erra, né? Ainda mais quem fala muito, né? Eu percebo pela minha vida, a Bíblia diz, quem fala muito erra muito. Às vezes a gente tá com o nosso coração sincero e puro diante do Senhor, mas na hora que a gente vai se expressar, a gente não consegue colocar as palavras corretas e talvez a gente pode ser interpretada erradamente, mas o que você falou, importa é o Senhor, né? É lógico que se a gente tiver uma percepção dessa, a gente vai chegar perto de alguém e vai falar, olha, eu quis falar isso. Isso já aconteceu várias vezes comigo, que eu falo muitas vezes na conclusão ali eu acabo me perdendo. E eu já peguei essa situação em mim. Ontem mesmo eu mandei uma passagem, uma pergunta para o pastor, falando do nosso encontro, botei uma porção de coisa ali, falei, você, tal, tá com a gente, e a igreja tá junto. Na hora, eu falei tanta coisa, mas não falei que o objetivo era ele autorizar fazendo a igreja. Depois eu falei, pastor, eu falei tanta coisa, mas o principal eu não falei. Mas o importante é isso, a gente ser sincero diante do Senhor, né? Porque a Bíblia diz que o Senhor nos sonda, né? Isso que é maravilhoso, saber que a gente tem um Deus que nos sonda, né? Que está com a gente, que nos entende, que nos ama. Quando eu ganhei esse livro do Leifert, até postei lá no Instagram, ele falou assim: seja você. Ou seja, seja você diante do Senhor. Às vezes a gente quer ser alguém, queridos, seja você, porque é você que o Senhor escolheu, você é a única, né? É Às isso. vezes a gente se cobra tanto, né, Rosane? Eu sou assim, que eu gosto de fazer tudo direitinho, e quem gosta de fazer tudo direitinho se cobra muito. Mas eu quero ser, eu sou eu mesmo. Eu sou aquela evangelista que sou chata, que vou lá, que falo, alguém pode criticar, mas sou eu, é o meu jeito, né? É isso que o Senhor me chamou, né? Que eu fui chamada para isso. Não sei pregar, mas eu me esforço aqui na célula. Quando veio essa missão, eu falei, Jesus, eu não sei, eu não vou conseguir, mas é a graça do Senhor que nos enche, né? Nos ajuda também nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, que a gente vê que a nossa força vem do Senhor. Amém? Isso, amém, meninas. Amém. A gente se esforçar isso para ser sincero com Deus. E Deus, assim, não tem como enganar Deus. Deus nos olha contra a luz e ele vê se há buraquinhos em nós, se há rachaduras. E ele é poderoso, gente, para
para tapar essas brechas. Deus não é conceira, Deus vai lá e refaz de novo. Se há alguma parte de nós que está rachado, que está quebrado, né? Às vezes a gente passou por situações na nossa vida em que a gente acabou sendo afetado dessa forma, né? E a gente já não está inteiro diante de Deus, mas Deus nos quer fazer íntegros de novo, como uma peça só, e Ele é poderoso, sabe? Se ele nos fez, ele tem elementos nele, ele tem matéria-prima para corrigir, né? Realmente para não só para remendar, mas até para pegar esses caquinhos, refazer de novo, de outro material, fazer melhor, mais aperfeiçoado. O Senhor faz isso com a nossa vida, quando a gente está quebrado. Às vezes a gente passa por situações da nossa vida em que a gente viu que a gente está numa bola de neve, né? Um, um erro atrás do outro, né? E a gente não consegue sair, né? Às vezes a gente se mete em armadilhas, mas a gente recorrer ao Senhor, Ele é poderoso para nos transformar, sabe? Para nos refazer, para consertar aquilo que está errado na nossa vida. E isso é que é a integridade, sabe? Não é nunca errar, mas é assim, a gente reconhecer e a gente recorrer a quem pode nos fazer inteiros de novo, não é uma peça que pode ser útil de novo, sabe? Deus não vai descartar a nossa vida, mas a gente pode estar íntegro diante dele, consertado pelo Senhor. O Espírito Santo faz isso todos os dias na nossa vida. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Amém, meninas? A Fabi pediu aqui para me falar sobre o nosso devocional, né? O nosso encontro do devocional, que está chegando. A gente marcou dia 27, não foi, meninas? Sábado, dia 27. E assim, a gente, na verdade, a Fabi e a Pri tiveram aí uma ideia, né? E a gente quer apresentar para vocês, ao invés de a gente fazer o nosso encontro devocional lá na casa da Fabi, a gente fazer lá na igreja, né, Fabi? Porque lá na igreja tem um espaço maior, a gente também tem uma estrutura que a gente pode ali usar, de mesa, de tudo, e assim, o mais importante é que a gente pode convidar mais pessoas, né, e né, fazer esse encontro crescer, de repente, assim, a tua célula, né, outras pessoas, a gente pode estar convidando ali, pessoas não cristãs, principalmente, né, pessoas, assim, que têm desejo de conhecer o evangelho, um parente, a mãe, a tia, não sei, prima, pessoas, né, as meninas aí, amigas da escola, amigas do trabalho, a gente pode estar convidando para estar ali, para a gente fazer esse encontro devocional. E a gente fazer um tema, fazer algo maior, né? E algo bem bacana, assim, para que a gente possa ali estar compartilhando disso que a gente está fazendo, né? Desses encontros que a gente faz aqui de manhã e convidando outras pessoas para participarem também. Então, a gente, assim, vai ser muito legal se a gente conseguir fazer lá. Não que na casa da Fabi é ótimo, né? Né? A gente tem um aconchego ali da casa, é muito bom, mas na igreja a gente teria a oportunidade de ampliar isso daí. E uma coisa que é muito importante para a gente, meninas, é que vocês confirmem. Não, eu vou, né? Eu pretendo ir, pelo menos, né? Para a gente ter mais ou menos uma noção do número de pessoas, para calcular, né? O número de mesas, se programar de alguma forma. E então, assim, que a gente pudesse colocar lá no grupo, não, eu vou. Eu quero ir, eu quero levar mais uma pessoa, para a gente poder se organizar, né, meninas? A gente poderia fazer uma enquete igual o café, né, Rosana? Eu vou e quantas Vai pessoas eu vou levar? vamos fazer, dá para fazer, tranquilo. Vamos fazer, porque aí a gente pode se programar com as mesas, né? Eu não sei se você vai pensar da gente fazer no templo ou lá embaixo na garagem. Aí você decide. Se a gente conseguisse fazer no Eu tempo, tá acho mais que o tempo é arrumadinho, né? melhor, porque tá muito frio. No templo, eu também pensei, por causa da friagem. A gente faz no templo, a gente arruma o nosso cantinho ali, igual as meninas lá do café, né? A gente consegue fazer. Isso. Vai ser bênção, gente. Eu creio que vai ser Isso. maravilhoso. Vai ser um tempo muito especial, né? Ontem, quando eu vi a Tati falando, né, na célula, o Senhor sinalizou da gente chamar ela também, a Tati Lamas. Ah, a Tati é ótimo. Vamos chamar ela. A Tati é ótimo. Né? É uma bênção. A célula dela. E ela mesmo, na hora, não sei se você percebeu, ela falou: as mulheres estão precisando de um cuidado. Na hora, o Senhor me fez lembrar do nosso chá, que vai ser algo especial. A Cissa podia estar com a gente,
Isso, Uhum. Senhor, olha o que que o Senhor está fazendo no meio da gente, gente, olha que É, maravilha. A eu Ju Eu falei com a Cissa esses dias sobre a gente fazer um celulão, né? Falei porque a gente tem a célula de mulheres só, a Tati tem, a Cissa também, né? Uma célula só de mulheres. Falei, vamos fazer igual os jovens estão fazendo, fazer um celulão só de mulheres, justamente para a gente dar uma continuidade ao culto de mulheres que teve em Ô, março, e a Glória. gente não tem mais nada, a gente podia de vez em quando fazer assim para estar reunindo e mulheres das células, né, de todas as células, e a gente está para programar isso. Então, Que assim, bênção. vem dentro disso daí, já vem crescendo, né? De repente, a gente já é o momento da gente se juntar, porque realmente as mulheres precisam de cuidado do Senhor, de cura emocional, É. de tratamento, né? E chamar a Vamos fazer Ju, assim. essas mulheres, né, que para estar Uhum. intercedendo, que eu creio que vai ser um momento de cura ali, Rô. Amém, Vai para amém, esse, assim, deixa o Espírito te conduzir, mas eu sinto que vai ser um momento de cura. amém, Jesus quer curar. amém, amém, Amém? amém. Aí eu me coloco à disposição, o que precisar de mim, eu vou deixar você na frente, você e a Pri, que vocês entendem de ornamentação, que precisarem, vocês falam comigo, que eu me coloco à disposição. Tá bom, Mas, Pipi. tá? Vai ser Vamos fazer essa benção. enquete. Vou colocar a enquete lá no grupo para a gente Isso. já ir se programando, né? E, em nome de Jesus, e orando por isso. E Amém. meninas, todas vocês lá, o foco, quem é o cerne desse negócio é o nosso devocional. Esse é o É, carro-chefe. As outras é. coisas estão sendo acrescentadas, mas assim, a nossa proposta é com esse devocional. Então, se vocês não estiverem lá, né, não vai fazer Não sentido. vai fazer A sentido. gente Isso aí. precisa de vocês lá com a gente, tá bom, meninas? Amém. Vamos orar. Amém. Obrigada, Jesus, por essa manhã. Eu louvo o teu nome, Pai, porque o Aleluia. Senhor pode sondar e examinar o nosso coração, a nossa mente, Senhor, ó Deus, e ver como nós estamos diante do Senhor. E Deus, e nós reconhecemos que nós falhamos, nós erramos, Verdade. muitas vezes a gente não mente com as nossas palavras, Senhor, mas a gente mente com as nossas atitudes. Às vezes o Verdade. nosso semblante está aparentando uma coisa e por dentro a gente está julgando de uma outra forma, e a gente quer te pedir perdão, misericórdia, que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos íntegros, Senhor, que teu Espírito Santo faça essa obra no nosso coração. Aleluia. Quantas vezes, Senhor, nós apresentamos as rachaduras, se nos colocar diante de Ti, diante da Tua palavra, quantos buracos, quantas falhas existem em nós, mas nós recorremos a Ti, Senhor, confiamos no Senhor, que Aleluia. tapa as nossas brechas, as nossas rachaduras, Senhor. Deus, não é como uma cera que vai se derreter com calor. Deus, quando nós somos provados no fogo, Senhor, nós queremos, Senhor, aparentar integridade do Senhor, inocência diante do Senhor, por causa do sangue do Cordeiro que passou sobre a nossa vida, Senhor. Deus, e nós recorremos nessa manhã, assim como Davi, sonda-nos, Senhor, vê o nosso coração, o quanto nós desejamos nos aproximar do Senhor, o quanto nós queremos, Senhor, ter as mãos limpas, Senhor, ter o nosso coração purificado, Senhor, para estar na tua presença, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nos nossos relacionamentos, no Aleluia. dia a dia, Senhor, é no trabalho, é na escola, é mesmo dentro de casa com a família. Nós queremos ser puros, queremos ser sinceros, Senhor, Deus, e queremos, Senhor, fazer a tua vontade em todas as coisas. Ajuda-nos nesse dia, Senhor, a vencer mais essa batalha, Senhor, e, ó Deus, levanta-nos, Senhor, Deus, como mulheres, Senhor, com mãos limpas diante do Senhor, que façam a tua vontade, Pai. Sonda o nosso coração, ajusta, Senhor, no nosso caráter, Senhor. Nós queremos obedecer ao Senhor em todas as coisas. Muito obrigada por essa manhã. Abençoe as minhas queridas, Senhor, cada uma que está saindo agora, que já está no ônibus, Senhor, que já está, Senhor, na porta de casa, de caminho para o trabalho. Deus abençoe o dia das minhas irmãs, Senhor, que seja um dia cheio da tua graça, cheio da tua misericórdia, Senhor, que elas sintam a alegria de estarem sendo transformadas pelo Senhor todos os dias, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meninas. Bom dia para vocês. Vou colocar a enquete lá, tá? Para Amém. gente se programar. Um ótimo dia, meninas. Amém, Beijo. meninas. Beijo. Beijo.